Essa saúde para o cérebro, ela começa em qualquer idade, como a Gisele já comentou. Quando a gente pensa o aumento da idade, aumenta, é certeza de que a gente vai ter mais saúde cerebrais? Provavelmente sim, mas a gente pode tentar evitá-las o máximo possível ou eliminar que a gente tenha doenças cerebrais, né? Se a gente for pensar, será que o envelhecimento está sempre associado a um decréscimo de todas as funções, etc.? A gente tem que se adaptar ao processo do envelhecimento. Então, a gente tem um envelhecimento do que a gente chama de saudável, né? Se a gente for ver essas zonas ao redor do mundo, são as zonas azuis, né? Ou blue zones, em que tem vários documentários, inclusive em plataformas de streaming, etc. Então, o que caracteriza essas regiões em que há muitas pessoas centenárias ou idosos, muito idosos, com boa saúde e ativos, né? Bem fisicamente e bem da parte cerebral. Além de estímulos, um estilo de vida com exercício, um estilo de vida saudável, né, envolvendo tanto a alimentação saudável quanto regiões menos poluídas. Além de tudo isso, eles têm o que a gente chama, que eu coloquei aí, de Ikigai, que é você ter, é uma palavra japonesa, que é você ter um ponto na frente da sua vida, né? Um ponto que você persiga, um ponto em que você, uma motivação, né? Um pensamento para o futuro do que você quer fazer, né? Então, a motivação é muito importante para a gente se manter bem também, né? E a gente sempre pensa, bom, para a gente estar bem no cérebro, a gente tem que formar neurônios, que são as células cerebrais, né? Mas a gente não tem nenhuma máquina que vai fazer isso. Então, a gente pode fazer isso através da neuroplasticidade. O que que é? O cérebro, ele continuamente se reorganiza, formando novas conexões ao longo da vida. Se a gente for ver nessa figura, vocês podem ver da esquerda para a direita um neurônio que foi sendo estimulado, né? Até que ele vai tendo aqueles pontinhos brancos em que você está tendo mais conexões e criando mais sinapses ali em vermelho. Então, essas conexões vão aumentando a partir do momento que você tem estímulos continuados ao longo da vida, né? Isso vai fazer o quê? Que a gente aumente a nossa reserva cognitiva. Isso é desde a infância até a morte, né? A gente pode criar novas conexões, né? Que a gente pode ver aqui todas essas redes aí são todas neurônios e seus filamentos que vão um conectando com os outros. Então vão se formando sinapses, vão aumentando os dendritos, né, que são esses prolongamentos, enfim, e fazem com que, se a gente, sendo estimulado desde a infância, criando essas maiores conexões, se a gente tiver alguma doença cerebral, esse cérebro está mais, vamos dizer assim, entre aspas, competentes para agir contra essa doença que você tem. Ou seja, driblar por mais tempo as dificuldades que você possa vir a ter. E como desenvolver e manter esse cérebro saudável? A gente sabe que em qualquer idade você tem que ter muitos estímulos, desde do indivíduo que nasce até o envelhecimento do indivíduo, uma boa alimentação e cuidados em geral com a saúde, né? Tratar todas as doenças que você venha a ter, né? A Gisele já comentou de hipertensão, diabetes, enfim, e evitar desenvolver essas doenças. Tudo isso faz parte da melhora do funcionamento cerebral ao longo da vida. A Gisele comentou dos fatores de risco, por exemplo, para você ter demência, né? Então, se a gente tratar desses 14 fatores de risco, a gente vai ver que a gente pode evitar 45% dos quadros de demência,
né? E esses fatores são um contínuo durante toda a vida, né? No Brasil, a gente sabe que, se tratando todos esses fatores, a gente consegue prevenir por volta de 50% dos casos, né? E eu vou comentar alguns deles. O primeiro, na fase inicial da vida, né, é a educação. O nível educacional é muito importante. E se faz através do quê? De estímulo do próprio nível que a pessoa alcança em anos de escolaridade, né? E a manutenção ao longo da vida de estímulo cognitivo, como a gente pode fazer esse estímulo cognitivo? Fazendo treino cognitivo, fazendo reuniões, conversando com as pessoas, discutindo, seja futebol, seja política, né? A gente tem que fazer isso. Na fase da infância, uma boa alimentação também é fundamental, né? Isso se faz desde a fase em que a criança está intraútero, né? Então, a grávida se alimentar bem, tratar dos seus problemas de saúde e durante toda a fase pós-nascimento, né? Quanto mais estímulo você tiver, melhor. Um outro fator que acontece, principalmente na vida adulta, pré-idoso, é a perda auditiva. A gente sabe que quando ocorre o processo de envelhecimento, muitas pessoas têm perda auditiva. Essa perda auditiva está associada a uma pior cognição, né? E também associada a um maior risco de demência. E a gente sabe que colocando a prótese, então o aparelho auditivo, e a pessoa voltando a ouvir melhor, a gente consegue melhorar essa perda cognitiva. Mesmo em quem já tem demência, se você coloca o aparelho auditivo, você melhora a demência. Outros fatores são aqueles ligados principalmente aos fatores de risco cardiovasculares, né? Então, o colesterol ruim, que é o LDL, a hipertensão arterial, obesidade na vida adulta, diabetes, o tabagismo, consumo excessivo de álcool e a inatividade física, né? Eu estou mostrando que você pode ligar o coração e ao cérebro através de todos esses fatores de risco, né? Então, o indivíduo pode ter um acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, e esse acidente vascular cerebral pode levar a um declínio cognitivo ou até mesmo a uma demência. Ou você pode ter pequenas alterações vasculares no cérebro e que, com o decorrer do tempo, você vai tendo um quadro cognitivo também, né? Então, é muito importante, primeiro, como a Gisele falou, evitar que essas doenças se apareçam, né? Isso é mantendo a atividade física, uma boa alimentação, hábitos saudáveis de vida. E, uma vez se apareceu, tratar muito bem, de modo a controlar adequadamente tudo isso. Falando um pouquinho da inatividade física, vocês devem reconhecer todas essas situações, né? A gente passa muito tempo frente ao computador, seja no serviço, seja em casa, ou assistindo televisão, ou jogando, enfim. E também a gente pode ver que isso ocorre cada vez mais na infância, né? Esses jogos, o estímulo intelectual é fundamental para o desenvolvimento também na infância, né? E a gente percebe que existe um, cada vez mais o uso de telas durante o desenvolvimento mesmo precoce da infância, seja tablet, seja celular, né? Então é importante que isso se tome cuidado desde a infância, além do que você tem uma parte social que ocorre e que é muito importante para o desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento das habilidades sociais da infância que podem ser prejudicadas com esse excesso de telas. Um outro fator de risco para a demência é a depressão, né? Ela é o maior, pode ocorrer na vida adulta e a gente sempre se preocupa quando a depressão ocorre tardiamente. O que quer dizer isso?
quando ocorre no final da vida adulta e no início da fase de velhice, né? Pode ser um primeiro sinal de uma doença degenerativa, como pode por si só aumentar o risco de demência, e a depressão por si só pode levar a uma diminuição da cognição. Diminui a atenção, diminui a memória, diminui a capacidade de manipular informações, de mudar de uma informação para outra. Então, a depressão deve sempre ser diagnosticada e tratada. Isso é importante, e é importante que todos, não só os fatores de risco vasculares, sejam diagnosticados precocemente e tratados adequadamente, mas também os quadros psiquiátricos. Além disso, um outro fator de risco é o traumatismo craniano, né? Um trauma grave por si só, que tem uma lesão cerebral grande, pode levar a um comprometimento cognitivo. Mas no caso, esse fator de risco é de um trauma com perda de consciência acima de 5 minutos. Depois, uma recuperação, o indivíduo fica normal, mas esse trauma pode ter um risco maior de levar a, a um comprometimento cognitivo. Além disso, a gente sabe que traumas repetidos, vocês já devem ter ouvido falar, né? O problema dos pugilistas, o problema dos jogadores de futebol americano ou de MMA, né? Ou até de jogadores de futebol, que é a encefalopatia traumática crônica, que ela é secundária a traumas repetidos que ocorrem por muitos anos de vida. Um outro problema que também está associado a comprometimento cognitivo é o isolamento social, né? O isolamento social, ele pode estar associado a quadro de depressão, a quadros de perda auditiva, a quadros de perda visual, né? Mas as pessoas têm que lutar contra esse isolamento social, né? Então, quanto maior convívio, você tem mais estímulo de raciocinar, de discutir, de aprender coisas novas, de comentar notícias que você ouviu. Então, isso é muito importante para a cognição. Um outro fator que é fundamental é a perda visual, principalmente na fase tardia da vida, né? Então, catarata, por exemplo, é muito frequente e deve ser tratada, né? Então, por que que você pode ter comprometimento cognitivo com a diminuição da visão? Porque você percebe menos estímulos, você se retrai, você não observa adequadamente as coisas, os objetos, as situações. Então, isso é de extrema importância. Um outro problema que ocorre é a degeneração macular, que é uma doença degenerativa e que tem que ser vista precocemente. Outros problemas, o indivíduo, nem tanto isso, mas o indivíduo não usa o óculos, né? Isso também é ruim. Não tanto quanto essas outras doenças, mas é prejudicial. Por fim, eu gostaria de falar um pouco de um outro fator de risco que a gente tem que discutir muito. A gente está numa fase aqui no nosso país em que tem uma devastação enorme, né? E que todos nós temos que nos manifestar contra, e a gente sabe que as principais fontes de poluição é indústria, agrotóxico, poeira, queimadas, combustíveis fósseis para transporte e combustão para fornecimento de energia doméstica. Então, na verdade, a poluição atmosférica também é um fator de risco para o desenvolvimento de comprometimento cognitivo. Já há alguns anos, alguns estudos publicados em revistas científicas observaram que pessoas que moram ao longo de estradas ou de grandes avenidas têm maior risco de desenvolver algum prejuízo cognitivo do que aquelas que moram afastadas dessas grandes vias. Então, isso se repetiu em vários estudos em vários países. Então, a poluição atmosférica é uma coisa que a gente tem que pensar.
Um outro problema também, além desses 14 fatores de riscos, problemas de sono. O sono, ele está, ele faz parte da vida de todos os animais, né? Inclusive nós, animais humanos. E principalmente dois fatores de risco, duas alterações do sono são importantes. A insônia, né? Que pode ser aquela dificuldade para iniciar o sono, despertares antes do desejado ou despertares durante toda a noite, fazendo uma alteração na manutenção do sono. Então, isso também pode levar a longo prazo a um comprometimento cognitivo. E uma outra doença que ocorre é a apneia do sono, né? Aquele indivíduo que ronca muito, que tem um queixo pequeno, uma dificuldade de respirar, seja por uma hipertrofia, um aumento do tamanho das amígdalas, seja por uma conformação da boca e do palato diferentes. Então, a apneia do sono associada à alteração à obesidade também. A apneia do sono é muito importante porque ela pode levar a prejuízo cognitivo, aumento de hipertensão, aumento de pequenos infartos no cérebro. Então, é muito importante que se atente a isso, né? E são coisas que a gente pode tratar. Então, são fatores tratáveis que podem auxiliar na manutenção do cérebro. Agora, a gente pode pensar, tem algum remédio que faça bem para a minha cognição, que eu não vá desenvolver demência, por exemplo? Infelizmente, até o momento a gente não tem, né? A suplementação, em nenhum estudo científico teve uma comprovação de que se você não tem um déficit de alguma vitamina, por exemplo, vitamina B12, vitamina B1, enfim, não adianta você tomar a mais para ter um efeito na cognição. Agora, a gente sabe que uma dieta saudável, balanceada, com pouca carne vermelha e muitos vegetais, cereais e frutas, legumes também, folhas verdes, enfim, são muito boas para a saúde. Porque pode, desde a infância, você tem que evitar isso e se acostumar a comer alimentos saudáveis, naturais e sem ultraprocessados ou a menor quantidade possível de ultraprocessados. O exercício físico é importantíssimo, ele tem uma ação no cérebro com aumento daquelas conexões entre os neurônios. Então, você aumenta a plasticidade cerebral, ele diminui, então, o risco de demência, é um ótimo tratamento para depressão, diminui o peso, aumenta a musculatura, aumenta a saúde óssea, diminui o risco de quedas, melhora o sono e melhora a qualidade de vida. A gente sabe que tem muitas praças, né, que tem aparelhos para fazer exercício físico, tem unidades básicas de saúde que oferecem programas de ginástica, né? Então, isso é extremamente importante. Um outro ponto que é importantíssimo é o treino cognitivo e a atividade intelectual. Então, você treinar o seu cérebro, usar o cérebro, usar não só para raciocínio, mas cada vez mais aprender coisas novas e repetir informações é de suma importância, seja leitura, filmes, jogos, palavras cruzadas, qualquer coisa que seja, ou exercícios específicos de treino cognitivo, é extremamente importante para o desenvolvimento, a manutenção, na verdade, cerebral. E claro que se você tiver uma estimulação de múltiplas modalidades, é melhor. Seja evitando isolamento social, aprendendo novas coisas, fazendo treino cognitivo em conjunto com outras pessoas, tendo animais de estimação de extrema importância,
né? Dá um bem-estar. A gente sabe que quem tem animais de estimulação tem menos infartos do coração, tem menos depressão, aumenta também a felicidade de todo mundo. Então, isso é muito importante. E, claro, viver o melhor possível, cada um querendo aproveitar a vida como lhe aprouver. Né? É muito importante o bem-estar para todo mundo. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação e daí a gente vai conversar depois. Muito obrigada.